Cadê o vídeo dele de Yugi, cara de cocô? A gente assistiu o último do Yu-Gi-Oh, não foi? Cadê o último? Esse aqui, ele rouba mesmo? Vambora aqui. Cara, que esse duelo do Joey contra o Merrick foi muito maneiro. Vamos assistir aqui agora, hein, galera. Deixa eu botar aqui, cadê? Só arrumar o meu retorno. Bora. Bora. Cadê? Joey! Levanta, Joey, levanta! Ele vai bater, é só esperar que ele vai bater. Joey, bate. É só falar. Fala, bota pra fora. Fala. Ele tá bem. Pode esperar, ele tá bem, ele tá tranquilo. Isso aí é coisa hormonal. Esse duelo é um duelo muito incrível porque o Merrick perde pro Joey no game. Né? Bastava o Joey declarar um ataque. Só que o Joey desmaia por conta das magias lá dos feitiços lá do Merrick e dá ruim, né? Aí o Merrick desmaia, então ele provavelmente vai zoar essa partida aqui. Que inclusive, na minha humilde opinião, o Joey é o melhor duelista do anime. Porque ele não tem um artefato ou um encosto pra ajudar nas partidas e não tem dinheiro. Então ele não é pay to win, ele é free to play. Não, isso aí é porque ele tá na adolescência. O período mais complicado da vida, um momento em que o seu corpo tá passando por mudanças. Só que em anime, essas mudanças não acontecem. Você não vê um personagem com um bigodinho pra E ele não tá com o meu disco de duelo de novo. tirar. Você quer fingir mesmo, indústria da animação japonesa, que o Kaiba, com aquela franja na cara, que completamente oleosa, num dia quente, dá pra fritar um ovo, não tem uma espinha? Eu tive franja oleosa. O Kaiba, ele tem um visual meio dos malucos dos anos... começo dos anos 2000 ali, sabe? Tipo Felipe Dilon, né? Ele tem uma vibe assim, sabe? Aquela galera do... Caraca, tinha o Emo, né? Que era tipo assim, For Fun, NX0, Revo 84, que inclusive eu vou no show. Mas tinha a galera também, tipo, de Bob, Scratch, que era um negócio assim... Um playboy tentando fazer rock and roll. Desculpa, era isso. E nem era tão rock and roll assim, era um negócio meio pop, meio escroto, sabe? Na cara quando eu era adolescente, meio-dia em Nova Iguaçu, é o lugar mais perto que tem do sol. Eu sei os efeitos de uma franja na cara. Bangu é pior, Zé. Desculpa, eu adoro zoar Nova Iguaçu também, né? Sei que tu tem local de fala, mas Bangu é pior. Bangu é foda, meu parceiro. Adolescente em anime vive uma vida muito tranquila. Não tem sovaco azedo, não tem espinha, não tem bigodinho. Eles lidam com coisas muito mais fáceis, tipo ter um espírito possuindo o seu corpo toda vez que você tem que resolver uma pindaíba num jogo de cartinha. E as finais da Batalha da Cidade... Essa parada de falar que é coisa de adolescente de anime jogar a carta e ter espírito possuindo o corpo... Conheço uma galera aí de um outro carteado aí que não concorda muito bem com isso não, hein? Tudo bem, vamos lá. Eita! Abriu o canal do Zé. Eita, peraí, que isso que aconteceu aqui? Vamos lá. É isso. O Yugi é um adolescente possuído pelo espírito de um faraó ladrão. O Merrick é um adolescente possuído pelo espírito ragatanga. O Kaiba é um adolescente possuído pelo meu sonho, que é ser herdeiro. E o Joey é só adolescente. Ele é gente como a gente. Se levantar aquela franjinha dele, com certeza tem uma acne acentuada ali. O moleque, entre uma partida de Uno do diabo e outra partida desse pif-paf do capeta, ele tem que tomar um Rokutan. Ele não tem a vida fácil, igual desses moleque não. Um quê? Eu não entendi essa referência. Alguém entendeu? Me explica aí. Como a coisa já tava muito megalomaníaca pra um anime de cartinha, porque o mundo tava sendo disputado num card game que você consegue comprar na ReHap, o Kaiba precisava mostrar que ele também consegue ser megalomaníaco no mesmo nível. Ele não ia perder pra dois espíritos ancestrais batalhando num card game dos livros estourados. Então depois dele destruir a vida de todas as pessoas que moram naquela cidade, ele resolve que as batalhas finais da Batalha da Cidade vão acontecer num dirigível. Sem pensar nas implicações de você jogar um jogo que envolve cartinhas de papel num dirigível em movimento. Vai acabar esse torneio, ele com o Obelisco, o Yugi com o Slifer e o Dragão Alado de Ra no Tietê, porque caiu no meio de um duelo. Eu fico preocupado com o Yugi. Caiu no meio do duelo. Eu já joguei o Yu-Gi-Oh! Lá na época das cartinhas piradas, da febre e tal.
E já aconteceu já de partida nossa acabar porque ventou. Ventou. A gente tava jogando na calçada, na rua, na praça. Bateu um vento. As cartas foi tudo pros caralho. Aí começa aquele papo. Não, essa carta não tava aí. Essa carta tava aqui sim. Mentira. Mentira. Eu vou acelerar ele, senão a gente vai ficar com 2 horas de react aqui. Cadê? Só 1.25, tá? Bora. Porque se ele não tivesse esse cordão de rap dos anos 2000 dele segurando ele no chão, ele já tinha voado. Uma mulher que pesa 40 quilos molhada, ele ia ter o Caribo alado antes do Yu-Gi-Oh! GX. O Yugi faz o papel de coach do Moleque pesar 40 quilos de mulher, sacanagem. Joey, é um milagre ele estarem conseguindo conversar com a barulhada de vento que deve estar nesse lugar também. E o Joey promete pro Yugi tudo que ele não vai conseguir fazer. Porque todo mundo sabe que afinal tem que ser o Yugi contra o Merrick. Então já tava destinado que o Joey ia perder. Só Não, pior, eu tô parando de novo. Mas é pior que tem uma parada que é... Quando você voa de helicóptero, você tem que botar fones com o microfone, porque ninguém consegue se ouvir por causa do vento e do barulho do próprio helicóptero, né? Eu acho que no dirigível não deve ser muito diferente, só se você estivesse numa área interna. ele não sabia. O cara também é outro que fala do Joey, tá na mesma situação que ele. Ele só tá aqui pra financiar o projeto e a gente poder ter um duelo definitivo acontecendo em cima de um dirigível e não tá acontecendo numa mesa de escola com 2 crianças, uma de frente pra outra, como deveria ser, inclusive o Yu-Gi-Oh! Deveria ser isso. Ele tá aqui pra perder pro Faraó e ele tá aqui pra inspirar o design do Play 5. Agora, um erro desse torneio aqui que ninguém tá falando, mas eu vou ter que falar. Ninguém sabe o que a carta de Ra faz. Tá escrito em hieróglifo que parece que é um japonês escrito por médico. Isso num torneio oficial era desclassificação. Mas como é Yu-Gi-Oh! A gente deixa passar porque as cartas com texto normal, a gente também não consegue. Você não pode jogar uma partida de Yu-Gi-Oh! Oficialmente com cartas em japonês, mas você pode utilizar outros idiomas, tipo espanhol. Eu acho que aqui na América Latina você pode usar cartas em espanhol e inglês, né? Tu não pode usar uma carta em alemão, tá ligado? Tem. Ou em italiano. Não pode. Consegue entender nada porque é muita palavra e elas nem fazem tanto sentido assim. Isso aí usando um japonês egípcio é só mais uma carta qualquer. E o bom de desenho velho é que todo episódio tem uns 40% da duração dele baseado em fazer flashback pra gente entender o contexto do que tava acontecendo. E essa criançada de hoje tivesse que assistir um flashback de Jujutsu Kaisen pra entender alguma coisa, você pode ter certeza que GG Akutami já tava vendo o sol igual a prisão do Gojo. E pra duelar no topo do dirigível, eles vão pro topo do dirigível, que tem um lugar mais alto ainda. Que se tu cai de lá de cima, você pode ter certeza que a abertura vai mudar de sua vez pra Bluebird do Naruto. Passa uma unidade de turno normal de Yu-Gi-Oh! E o Merrick já tá vindo com os papinhos aí. Por que a gente não deixa isso mais interessante? O Merrick é um adolescente e a voz dele é assim. Eu juro por Deus. Ele é fumante. Era um senhor de idade que dublava o Merrick, eu não lembro o nome do dublador, mas chegou a trocar. E recentemente um dos dubladores do Merrick faleceu. Tá, esse recentemente já pode ter 2 anos, mas é recentemente. Deve ser, ele tá com um espírito ruim dentro dele. Primeira coisa que esse espírito deve ter feito quando pegou no Merrick foi fumar. Igual o Faraó, acho que o Faraó não fica fumando bem. Não bota o Yu-Gi pra fumar. Um cachimbo, né? Sei lá. Não, o Yu-Gi deve ter mó pulmão de alcatra. Pô, te falar, pior que o Marcelo Campos não fuma não, mano. Marcelo Campos, meu amigo, já fizemos podcast junto. Ele é todo fitness, mané. Instagram dele, direto malhando, academia, viagem. Eu me invejo. Pulmão de alcatra bem passado. E faz o jogo virar o sonho do Gilberto Barros, que é um truco do Cancela Uber. Isso aí é o Merrick querendo atingir o Yu-Gi onde dói, que é no bolso, que é prejudicar as vendas do projeto dele. E pra piorar, o Merrick ainda faz um trash talk leve pra cima do Joey e pergunta: aí, tu sabe onde é que tua namorada tá? Isso é pra mexer com o psicológico do Joey, pra fazer ele achar que ele tá igual o diabrete do Yugi quando ele bota o chifre do unicórnio nele. Mas como é Yu-Gi-Oh!, não é traição. Ela só tá presa no inferno porque jogou carta com a pessoa errada. E enquanto o Joey tá caveira invocada das ideias, todo mundo quer ter o seu tempinho de tela pra fazer comentários que não agregam em nada no episódio. Até aquele cara que gosta de RPG e usa um brinquinho de dado antes disso ser moda, hein? E Yu-Gi-Oh! Começou com esse negócio do brinquinho com D20. E o Yugi tem uma DR com a Teia, porque ela sabia que o Joey sabia. Mas é moda em algum lugar as pessoas usar brinco de dado? Acho meio esquisito, mas tudo bem, cada um é livre pra fazer o que quiser. Que quando ele jogasse contra o Merrick ia fazer um Shadow Game com ele. E ele pediu pra não contar pro Yugi, e o Yugi não imaginou que talvez o Yami Merrick, o ruim da saga, não faria um Shadow Game. O Yugi tem uma saga inteira, tem um mangá todo sobre ele fazendo Shadow Game com todo mundo que aparece. Não é possível que ele não cogitou, não. Beleza, se o Joe entrar ali, vai rolar um Shadow Game com ele. Até o Kaiba tá começando a suspeitar que talvez esse fumacê roxo que aparece não seja a Fumacê roxo, sacanagem. galera da técnica se esforçando
forçando, botando gelo seco com tangue de uva. E o pessoal que tá entrando em coma depois de jogar card game não tá só fingindo e sendo preguiçoso e dormindo. As pessoas estão realmente em coma. E aqui a gente vê quem é quem. Porque o Yuguinho, mesmo com tudo que ele já passou, ele quer o bem do Joey. Agora, o faraó não. O faraó é sádico, o faraó é bandido. Porque o Yuguinho pede pra parar esse duelo, acabar com isso. Mas o faraó fala que não. Que o Joey quer se provar. E se ele quer se provar, ele vai se provar lá em cima, jogando um card game do capeta. Meu irmão, tem maneiras melhores de se provar. Tem outras formas dele provar quem ele é. Ele não precisava ser... Não precisa se provar também. Tem isso também. Tá passar por isso, mas esperar o quê? De um faraó que possui o corpo de um adolescente e vai num encontro com o interesse romântico dele. Sabia que o faraó fez isso? Sabia que eu fiz outro vídeo e falei disso. Ih, nem lembrava. É. Tá nem aí. E o reino da... O faraó dá uma de... Como é que é o nome daquele negócio? Crepúsculo, né? Que o vampiro ele tem 100 anos e sai com uma adolescente de 16. Que é a Bella, né? É o Edward e a Bella, né? Só que o faraó aqui ele tem 3.000 anos. 5.000 talvez, não sei. As sombras é o pior lugar que alguém pode ir. Porque a Mai agora tá com roupa completa e de bota num lugar cheio de areia. Ela tá vivendo o equivalente a ir na praia de tênis e meia. Só quem já viveu isso sabe o sofrimento que é. O turno do Merrick começa. É uma merda de assim pra praia. E ele explica quais são as regras desse jogo do ligação de ex pedindo pra voltar. E é literalmente... Ligação de ex sem pedindo sacanagem, o que a minha mãe achava que era quando eu falava que ia jogar RPG. Cada vez que eles perdem ponto de vida, eles perdem também um pedaço da alma deles. Cada segundo que passa, eu entendo mais e mais e mais o Gilberto Barros. Você sabia que minha mãe já me perguntou isso de verdade? Acho que eu já te contei isso, né? Que a minha mãe, eu jogava RPG de Naruto, não era nada demais. E Cara, RPG de Naruto, caraca. Joguei D&D Vampiro. De Naruto. Doideira. minha mãe perguntava, se morrer no jogo, morre na vida real? Pô, meus pais sempre cagaram muito pra tudo, cara. Eu acho que é por isso que eu sou assim, sabe? Eles não tinham essas implicâncias. Não tinha esses rolê. Que bagulho de maluco, cara. Tá todo mundo bem. Todos os meninos, todo mundo jogava todo dia esse negócio. Não tinha sumido um. E ela questionando se a gente morria no jogo. Mas eu tinha que levantar pra atuar às vezes. Às vezes eu tinha que fazer isso. Ganhava um ponto de roleplay a mais. Mas eu levantava e fazia. Se hoje eu tô aqui, foi porque me fiz muito roleplay, tá? Se eu sei fazer os negócios do Naruto por causa disso também, tá? Agora, pra quem tem duas almas, é mole ficar postando alma por aí, né? Quero ver se você é só um moleque querendo jogar um torneio de cartinha. Olha onde o Yugi meteu o Joey. Fez o moleque se envolver com um card game caro e agora ele tá num torneio em cima de um dirigível apostando a alma. Sem sleeve nas cartas, que se voarem, ele vai ficar sem, porque o Joey é um moleque humilde. Todo mundo chegando no torneio com a sua relíquia do milênio, maleta de cartinha, e o Joey trazendo o deck dele dentro de uma sacola do supermarket. A case do deck dele é essa aqui, ó. Cadê? É essa caixinha aqui, ó. É essa caixinha aqui, ó, que vem os decks quando você vai jogar o torneio, né? Isso ele comprou, se não pagaram pra ele, né? Mas é verdade, é verdade, é verdade. Mas tá errado não, cara. Tá errado não. A carta é igual. E aí o Merrick invoca um bicho cheio de broca que se quisesse podia... Porra, mas te falar, fui jogar o regional de Pokémon, mané. Caralho, eu já falei disso muitas vezes, mas é porque foi muito nojento, eu nunca vou esquecer disso. Porra, o cara, ele foi jogar contra mim, galera, e o deck dele, quando você tem que pegar o deck do cara pra embaralhar, pra cortar, alguma coisa assim, né? Conforme o cara vai ativando as coisas ali. Mano, o deck do cara tava nojento, gosmento, sabe? Tava um negócio esquisito. Aquilo ali foi... Cara, aquilo ali pra mim foi... Caraca, mané. Tem que botar nas regras, tem que lavar a mão também, né? Não é só passar desodorante. Tá foda. Galera da cartinha, porra. Foi um caso só, tá? Peguei mó galera cheirosa lá jogando também, tá? fazer ponta no Digimon e ataca o Joey. Que eu acho um descaso por parte da Nintendo não ter deixado o Yu-Gi-Oh! Usar os sons dos jacarés quando são derrotados no Donkey Kong e do Super Nintendo. Que ia ser muito mais interessante atacar o jacaré e ele fazer toda vez que morresse. O Joey já sente o cocorô dele apertar e percebe que talvez ele passasse menos perrengue quando ele tava só fazendo bullying com o Yu-Gi. Quando ele era ruim, ele não passava um problema. Foi ele ficar bonzinho e começar a andar com essa galerinha, que agora até a alma ele tá apostando. O Merrick vai atacar outro monstro dele, mas o Joey mostra que ele não tá jogando Yu-Gi-Oh! Ele tá jogando Magic. E em resposta, ativa o bode expiatório e cria 4 filhotes do capeta. Eu tenho pra mim que o Joey usa tanto essa carta do bode que se ele não fosse envolvido com o pif-paf do encardido, ele era fazendeiro. O Joey bota o Pantera Guerreira em modo de ataque e o Merrick já tranca o Karibo. Só que o Merrick usa a maior tática que você pode usar quando você tá perdendo. Ele se faz de doidinho do bairro. E enquanto ele sente dor na alma dele, ao invés de ele ter a reação normal de anime, que é massacrar, Omae, Nanimunoka, ele não faz isso. Ele começa a rir. Rir, como se não estivesse sendo afetado por aquilo, não estivesse gostando. Se tivesse menos loja de card game nessa cidade e mais psicólogo, Yu-Gi-Oh! Era só um one shot. Agora a parte. O deck do Joey inteiro é bagulho de tortura.
Acho que para muitas pessoas está claro, né? Mas acho que para muitos não, né? Eu só fui me ligar nisso depois de velho também, inclusive. Quando eu era adolescente e vi, eu achava que era só uns bichos maneiros esquisitos. Mas é tudo bagulho de tortura, sabe? O outro cara lá tá preso numa tábua, sabe? Aí tem uma roda que prende a galera. Tudo tortura, entendeu? Tudo tortura. Tira dessa risada do Merrick. Cadê o Yugi indo lá e interrompendo esse duelo? Ele precisa de mais provas de que o Joey não tá pra isso. E aí o Merrick ativa uma carta que faz um monte de coisa que se não foi antes que sua avó jogou água benta na televisão, vai ser agora. Porque ele invoca um bicho todo carcomido preso numa cruz, que é capaz na versão japonesa ser uma cruz invertida. Porque tudo no Yu-Gi-Oh! Japonês é diferente, sabia? O monstro que renasce, que é só um negócio, lá é um símbolo, que não pode vir pra cá. Tem um monte de coisa assim no Yu-Gi-Oh! Japonês. Pô, mas eu vou te falar, isso é censura, né? Porque quando a 4Kids pegou, ela ficou muito preocupada com a percepção do público americano, né? A nossa só pegou e foda-se. Mas o Monstro que Renasce é muito mais legal a versão censurada do que a versão original. Inclusive, tem uma carta, que eu não lembro qual é, que ela zoa essa parada. Eu acho que minha câmera deu uma zoada. Deixa eu ver se minha câmera deu uma zoada. Ih, minha câmera deu uma zoada há um tempão, mané. Que isso? Pô, ninguém falou nada que minha câmera tava zoada, mané. Vocês acharam que era grandão assim mesmo? Cara, aqui... Peraí que eu até vou aproveitar aqui. Essa aqui. Eu esqueci qual é o nome da carta, mas tem a carta que... Não pode vir. Que tem esse negócio. É a carta que zoa o monstro que renasce. Ela mesmo zoa a censura. Se já foi esse problema que foi, desse jeito, imagina a versão original. O Gilberto Barros estava rico hoje. Não deixa não ele ver. Ele não, e pior que já, acho que tu já fez, Renan. Imagina que o Renan fez react no outro, vai que ele faz desse. Tu já fez coisa do Gilberto Barros hoje em dia? Falando de Yu-Gi-Oh! Eu acho que ele já, o Gilberto Barros já falou sobre uma vez. Hoje em dia? Aham. Mas falou o quê? Não sei, eu não vi. Ele fez um vídeo com um cara que acho que é meu xará, o nome é Renan também, dele respondendo, assim, que o Gilberto Barros ele tava com um canal no YouTube que ele ficava fazendo live, tipo de notícia, um negócio assim, sabe? Como se fosse um negócio meio um podcast sozinho, sabe? E um cara mandou um dinheiro pra ele, o nome do cara acho que também era Renan, mas não tem nada a ver com isso. E ele não quis... E ele comentou que, tipo assim, na época, pô, foi uma pauta, eu errei um pouco, mas já foi. Pra ele já foi, mas isso afetou o mercado nacional de Yu-Gi-Oh! Pra caralho, sabe? Talvez muito mais pessoas consumissem, muito mais pessoas jogassem se não fosse o Gilberto Barros, porque ele era muito forte na TV naquela época, tipo assim, muito forte, sabe? Ele fudeu o mercado inteiro. E quando eu tava com o podcast ativo, né? Hoje em dia eu entendo que ele tá só paralisado, não vou falar que acabou. Eu cheguei a mandar um e-mail convidando o Gilberto Barros. Ele nunca me respondeu. Ué? Eu acho que ele só falou, só não sei. Deve ter falado que, não, eu tava só fazendo sensacionalismo, sei lá. Tipo, Exato. se retratou, alguma coisa assim? Não sei. Se retratou, Deve não. Não. Toda a informação que eu tenho eu acho que ele fez. Eu acho que o Gilberto Barros já falou sobre isso. Tem. Não sei se falou. No ponto que tá, ele já pode invocar o monstro Satanás em modo de ataque e encerrar a carreira do Yugi no Brasil. E o Merrick baixa uma carta virada pra baixo e passa. Tá na vez do Joey. E ele pega os Jinzo do baralho e, conhecendo o Merrick, o deck dele deve ser cheio de cartinha armadilha, porque ele é bandido. Quem é bandido usa carta armadilha, que é covarde. Quem se garante só bota monstro forte no deck. E podendo acabar com esse duelo em uma jogada, o que o Joey faz? Primeira opção, ele invoca o Jinzo. Segunda opção, ele pede pro Merrick, que é uma das regras do jogo, pra poder ler as cartas e entender o que as cartas fazem. Terceira opção, ele puxa ali um trabuco de dentro da calça e dá 3 tiros no Merrick e faz ele de ritual de invocação? Não. A galera de Nova Iguaçu é braba, né? Nenhuma delas. Ele faz a quarta opção. Ele invoca um bonequinho foguete lá que depois dele parar e pensar por 5 segundos, você pode pensar mais tempo, meu amigo. O episódio tem 22 minutos, pode pensar. Mas ele não pensa. Ele passa 5 segundos pensando, bota esse boneco pra frente e segue. Aí o Merrick faz o quê? O Joe é o cara que joga, quando joga um carteado digital, que vê a luzinha acesa no campo e tal, pra poder clicar e ativar os efeitos, vai clicando, tá ligado? Vai clicando e vai embora. Ativa a armadilha, você está vendo, Joey? É complicado, eu Você quero estar gostado do seu lado, eu com quero estar contigo. Mas é muito difícil. E é armadilha de bandido, não é nem armadilha ok. É a armadilha que diminui o ataque do monstro do oponente. Covarde. E aqui a gente fica surpreso como que o Joey conseguiu chegar tão longe sem roubar. Reclamam tanto que o deck do Joey é só de sorte. Claro, a vida do moleque inteira é baseada em sorte. E agora começa, infelizmente, aí uma vergonha alheia que a gente tem que parar e lembrar. Antes de julgar, a gente tem que lembrar que são crianças. O Joey dá um grito que, se fosse em qualquer outro anime desses animes aí de farmação de solo leveling, essas coisas, tava tudo bem, tava rolando uns 15 edits dessa parada no TikTok por segundo. Só que como é Yu-Gi-Oh!, aí é só triste mesmo. E eu não sei porque esse moleque, quanto mais ele ri, mais veia aparece na cara dele. Tá com a cara toda vascularizada. Tá igual o Ryuga do Naruto quando ativa o Byakugan. O monstro do Merrick ativa um efeito que é mandado pro cemitério do Joey e o disco de duelo começa a tocar uma música. Ninguém nem sabia que esse bagulho tocava MP3. Tinha Bluetooth. The Bluetooth devices now ready to pau. Na hora que a carta entrou, começou. Ai, ai, ai.
Na época nem devia ser Bluetooth, devia ser tipo aquele negócio que era laser, sabe? Tipo, não era laser, mas era um vidrinho que tinha nos aparelhos, e tinha que botar de frente pro outro aparelho que tinha um vidrinho também, aí passava, sabe, por código, aí tinha que ser pertinho ainda, não era muito longe, né? Eu não era Bluetooth, mas era uma coisa pré-Bluetooth. Isso é só coisa de gente velha vai saber o que é isso, tá ligado? Só quem viveu ali 2010, mais ou menos, vai saber. Fire, drop your gun, fire. E por causa desse efeito do bicho, o Ginzo da mão do Joey vai direto pro cemitério. Mas eu entendo o jogo do Joey. Ele tá deixando as coisas acontecerem. Infravermelho, exato, era essa porra aí mesmo. Ele tá se ferrando pra gente entender como ele é gente como a gente. E o jogo dele vai virar no final, daquele jeito de sempre, que é na sorte. E agora o Merrick vai poder todo turno jogar uma carta da mão do Joey no cemitério dele. Agora o Merrick comprou o deck dele e do Joey, que ele joga no dele, e ele joga no do Joey também. Aí os amigos do Yugi começam a constatar o óbvio. O Merrick joga sujo. Todo mundo sabia disso. O Joey tá em desvantagem nesse jogo. Nesse jogo não, o Joey tá em desvantagem nesse anime. O Merrick começa a fazer o Death Note e começa a falar sozinho dentro da própria cabeça enquanto lambe a boca no mundo real. Meu irmão, assume quem tu é. Se tu tá se pagando de doidinho, lambendo boquinha, fazendo caretinha, rostinho vascularizado, Se pagando de doidinho é foda. fala pra fora, pô. Dá teus planos pra fora, tu não se garante? O Yugi, quando vai se transformar, ele grita pra todo mundo ouvir na versão dublada. Yugi, pra todo mundo ver. Em japonês ele é covarde. Em japonês ele não grita. É, exato, não tem um grito. Yu-Gi-Oh! Ele não grita em japonês. Só aqui que ele grita. E em inglês também. E ele ainda faz esse drama todo, toda essa palhaçada pra baixar uma carta armadilha. Aí vem o Joey, agora sim. A gente vê mais uma jogada ridícula e ele compra a rainha inseto. Meu irmão, tira isso do teu deck. O Joey ainda não... O Joey vai catando as cartas da galera e vai botando o deck dele, tá ligado? Sinergia, combo, que se foda. Só tem umas cartas que ele pegou que ele achou maneiro. Percebeu que Yu-Gi-Oh! Não é mais o Yu-Gi-Oh! De antigamente, que você baixa um monstro forte e manda um papo torto e ganha. Agora as coisas são diferentes. Agora você tem que baixar vários monstros fracos pra sacrificar e baixar um monstro forte e mandar um papo mais torto ainda do que você mandava antes. Porque agora as pessoas já sabem qual é a história. Aí agora é um pouco mais difícil. Até porque todo mundo agora nesse anime é causeiro. Antes era só o Yugi. Agora todo mundo mete seus papinhos. O Joey desce o dragão bebê em modo de defesa e Ah, que dragão bebê feio, mano. Olha isso, cara. agora o Merrick vai novamente Você tá pedindo socorro. apelar pro psicológico do Joey, que desde o início desse anime já não era muito bom. E isso aqui pode, tá? Não é errado você tentar destruir o seu oponente psicologicamente, porque o jogo ele acontece aqui nas cartas e acontece aqui no mundo real também. Isso é justo. O único problema que eu acho errado é que o Joey é criança e o cara que tá jogando contra o Joey é um espírito antigo, cheio de rancor. O Joey, infelizmente, novamente, por ser criança, cai no papinho do Merrick e manda o soldado fogueteiro dele atacar Misplay. e cai na carta armadilha do Merrick e o Merrick compra mais 5 cartas. E olha a tática aí do Joey que ninguém tá vendo, ninguém comenta. Quanto mais carta o Merrick compra, mais perto ele fica do deck-out. O jogo agora é uma questão de tempo pro Merrick comprar tudo e acabar o deck. O que ninguém percebe, ninguém fala, que Yugi não fala, Kaiba não fala, é que o Joey ele não tem um deck agro, ele joga de deck de controle. Se ele fosse jogador de Magic, ele tá de deck azul. Que é cor de bandido também, tá? Usar deck azul no Magic é cor de bandido, safado. Agora tem que bater Eu não manjo dos médicos pra poder entender essa piada. a fiscalização na loja do avô do Yugi. Porque esse velho deve estar fazendo busca. Como é que o Joey tá ali o dia inteiro, amigo do neto, jogando um torneio que tá valendo o planeta e não tem uma carta boa nesse deck? Era pro Joey a essa altura ter o deck todo pimpado. Não tem uma full art no deck do moleque. O deck do Merrick, do Yugi, do Kaiba, chega a tá curvado de tanta carta foil que tem. Os moleques vão jogar e o deck tá igual a Half Pipe. O Thundercat do Sim. Joey ataca e Sim. ativa outra armadilha do Merrick. Ê, que legal. E essa armadilha faz com que cada vez que um monstro vai pro cemitério, ele toma dano. E aí, como o Joey é muito inocente, Essas cartas de banho eram muito boa, cara. Muito boa. Desculpa, eu sou tóxico. pra não dizer que ele é um idiota, ele fica com a carta da rainha inseto na mão, esperando ela ir pro cemitério pra ele tomar dano. Aí fica até difícil pra mim apoiar o Joey de novo. Eu tô tentando, eu tento, eu quero. Mas cada vez se justifica mais porque que todo mundo rouba nesse desenho. A coisa já chegou num ponto que o Joey já tá delirando e se perguntando pra que ele foi inventar de se envolver com esse negócio de card game e começa a lembrar daquele papo do Yugi de coração das cartas. Porque ele tem que sacar uma carta específica do deck dele. E aí ele fica forçando a barra pra tentar rolar um Destiny Draw. Mas ele não é o Yugi. E vem um monstro fraco, pra variar, graças ao avô do Yugi. E o Merrick ativa a Roda do Pesadelo, que parece o nome de uma versão dark de um programa do Silvio Santos, e o fogueteiro Sim. Era a roda da fortuna, eu acho, do Silvio Santos. do Joey já não pode atacar. Mas problema do Joey, porque ele toma mais dano do monstro do Merrick, toma dano da Roda do Pesadelo, toma dano de tudo que tá acontecendo. A coisa tá num ponto que se alguém olha torto pro Joey, os pontos de vida dele caem. Espera só um pouquinho, para, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já Caraca, o Zé emagreceu legal, né? Ele tá bem redondinho aqui. deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações. E aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens de ser membro que estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com um amigo de um amigo meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo, mas os próximos eu vou interromper. Então beijo, tchau. E
o duelo segue equilibrado com o Merrick atacando com efeito de carta e o Joey defendendo com a própria cara. A coisa afetou tanto a cabeça do Joey que ele compra uma carta e começa a rir igual o Merrick. E agora sim o Joey começou a descobrir quem é ele dentro de Yu-Gi-Oh! Qual o personagem que ele pode fazer. Ele pode ser o Birutinha, que faz coisas que ninguém Birutinha. espera, ninguém sabe o que ele vai fazer. Quem é? Qual é a próxima jogada do Joey? Ninguém sabe. E ele pergunta pro Merrick, aí, tu sabe qual é a carta que tá no fundo do meu cemitério? Ele não sabe porque ele também não sabe. Ninguém sabe porque ele não sabe. É isso. Se eu não sei o que eu tô fazendo, o oponente também não vai saber. É simples, assim, uma estratégia de card game isso. Sério? Na distância que eles estão um do outro, na situação de dirigível que eles estão vivendo, eu acho bem difícil o Merrick ter ouvido o que o Joey falou. Mas vamos fingir que ele ouviu. E o Merrick, ao invés de falar, não, me dá aqui teu deck pra eu poder dar uma olhada. Porque isso pode. Você pode olhar o cemitério da pessoa. O Merrick fala, não sei. E pela primeira vez, o Merrick trancou o Caribo por causa de um monstro do Joey. Ou o Merrick tá atuando muito bem, porque ele tá literalmente quase trazendo um deus pra campo. E o Joey traz o Jinzo pro campo. E assim, as armadilhas do Merrick param de funcionar. Imagina se ele tivesse feito isso lá atrás. Quanto problema ele tinha evitado. Mas tá certo o Joey. Errado sou eu. Tá certo ele. Tem que farmar episódio mesmo. Tem que fazer durar esse duelo mais uns 3, 4. E o nosso melhor jogador, o nosso Joey, o nosso Wheeler, tá dando chance pro Merrick. Até aqui ele pode ganhar. Se ele não ganhou, sinto muito, que agora o Joey vai ganhar. Era o que eu queria dizer. Mas a gente sabe que ele não ganha, né? Porque o Joey esqueceu que o Merrick não tem só esse espírito no corpo dele. Ele também tem outra pessoa possuindo ele. O roteirista. E ele revela a carta que ele tinha acertado e Ai, que sacanagem, Rodrigo, sacanagem. acaba com essa farra do Joey. O cameraman fica indo e voltando do quarto da Mai, bota uma falação do pessoal dos amigos ali, discutindo obviedades de novo, e quando volta pro campo, o Merrick tinha baixado o Golem de Lava. E aqui o Merrick já tá abusando do roteiro, que ele invoca o Golem de Lava no campo do Joey. E daqui pra frente é só tragédia pro nosso Guerreiro da Justiça. O Joey compra, e é uma carta armadilha, e aí ele tenta atacar com o Golem de Lava. Aí o Merrick ativa uma carta e quem toma dano é o Joey. Não deve ter um segundo desse duelo que o Joey não deva fazer alguma coisa e olhar com raiva, com ódio pro Yugi. Que É o que todo mundo sente quando joga contra Burry, né? Fica com ódio, com raiva, mas ele terceirizou pro Yugi aqui. colocou ele nessa situação. Fora o frio que deve estar no topo desse negócio, esse moleque só com uma camisetinha. Se eu sou o Joey, já que esse negócio tá sem regra mesmo, cada um faz o que quer, eu ia lá do lado do Merrick e dava-lhe umas porradas nele. O pessoal tá apostando a alma e ninguém faz nada, tá todo mundo batendo palma. Eu acho que ele pegar o disco de duelo dele, enfiar no Caribe do Merrick, também não vai dar problema nenhum. Mas o Joey é honesto, infelizmente, e continua jogando normalmente, e ele invoca o Guilford. E rola até um dramalhão, rola toda uma animação diferente, e você vê que a animação é outra, porque o cabelo do Joey tá voando e a capa do Merrick também. Primeira vez nesse duelo que tem um efeito de vento acontecendo. E olha que é um duelo que tá acontecendo em cima de um dirigível e não foi afetado pelo vento. É porque esse cara que ele invoca, ele é tipo o Gilbert da Tempestade, então por isso que ventou. Não ventou por causa do fato de estar no dirigível, ventou por causa da carta. O holograma 3D fez ventar, olha que doideira. Agora é o moleque baixar um holograma e isso sim afeta eles. Nem é vento de verdade. O Guilford destrói os monstros do Merrick, ataca o Merrick diretamente, mas os roteiristas não podem deixar isso acontecer desse jeito com o menino deles. E ele ativa uma armadilha que faz o Guilford atacar o Joey. E como o Merrick tá usando o roteiro do milênio, ele aproveita e usa o monstro que renasce pra voltar o dragão. Ó, esse é o monstro que renasce original, ó, com a cruz ali, né? Eu não sei porque o Alisson usou esse take aqui, ó, porque ele tá usando um take todo americano. Palavra de ha pro campo. Putz, eu ia fazer isso o vídeo todo e esqueci. Agora é tarde. Mas acho que eu falei dragão lá de uma vez só. Fala aqui pra frente. Eu acho que vai falar só 2 vezes. Agora já tá acabando. É. E começa a falar a língua dos anjos pra poder fazer o ha! Ativar a forma diferente dele. O Joey já tá num ponto que ele tá brincando de fogueira de São João e você pode ter certeza que uma galera ficou presa no estúdio pra animar isso aqui. Se o episódio de Yu-Gi-Oh! Tem cabelo mexendo e roupa mexendo, com certeza uma galera ficou sem ver a família por uns 3 meses. E depois de se fazer de carvão, o Joey continua em pé, inconsciente, imaginando que tava jogando contra o Yugi. E isso é o que? Esse faraó ladrão entrando na cabeça do Joey, tentando roubar a glória dele no último segundo. Que tudo tem que ser sobre ele. Por que não baixa o Todo mundo ficando meio dodói jogando essa porra. ele roubar nos jogos dele? Ele quer roubar no jogo dos outros também. E ele manda o Joey comprar um monstro. Claramente manipulando o deck dele com esses papos de coração das cartas, pra caso o Joey ganhe esse duelo, agora a vitória não é mais dele. Aqui o agora é do Yugi. O cara não deixa o Joey ter nada. Ele dá a oportunidade dele jogar contra o Merrick e tira dele a vitória. Ele dá o dragão bebê e tira dele usando o mago do sábio negro. Eu falo, o mago do futuro. O Joey desce o monstro do campo, o Merrick tá pra ter um troço, o Joey vai ganhar o duelo, só que na hora de dar o comando, o Windows do Joey desligou. E aí o Sim. juiz resolve aparecer. Não. Ele tá incapacitado de duelar. A vitória do Merrick não tem Duelo todo, o Merrick torturando ele, fazendo vários absurdos, e o juiz aparece só agora. Acontece. como continuar. As pessoas estavam esse tempo inteiro apostando a uma da outra e tá tudo bem. Aí o moleque desmaia e aí não, beleza, não, isso aqui não tem como não. Eu sei que ele baixou a carta, Passou o limite. eu sei que é só ele falar, mas infelizmente não vai ter como não. Aí pra gente já é limite.
É aqui que a gente traça a linha. Outro dia o Joey tomou um raio na cabeça enquanto jogava carta e ninguém falou nada. Mas antes da gente encher o nosso coração de ódio e rancor, a gente tem que entender qual é o plano do Joey. Ele percebeu quem o Yugi é. Ele viu o que estava acontecendo, que se ele ganhasse, não ia ser uma vitória dele. Ia ser uma vitória do Yugi que entrou na cabeça dele e fez ele comprar a carta com os poderzinhos dele. E o Joey não é um cara que usa poderzinho. Então ele preferiu não comandar, não ganhar do Merrick, não salvar o mundo pra que ele não desse essa vitória pro Yugi. Eu não sei se entendi, mas acho que entendi. Parabéns, Joey. Eu sei que o vídeo acabou, por que você não vê esse E essa playlist Esse aqui, foi escolhido que é uma playlist que também é pra você. Se inscreve, Clica. você não vê esse vídeo. Se inscreve no canal, vira membro. Assina o apoia. Vê a playlist. Vai que tem alguma coisa pra você gosta. Aqui, ó, em mim, Muito bom, pra se inscrever. muito bom, muito bom. Clica em mim. Muito bom, muito bom. Cara, os vídeos são sempre muito bons. Muito bons, muito bons, muito bons. Esse duelo do Joey, ele é meio B, né? Que ele é meio esquecido, né? É porque a galera... É que, na verdade, acho que o mais forte mesmo é a saga do Pegasus, né? Essa saga aqui do Merrick já é pouca coisa só. Também é querida pra caralho, tá? Mas é pouca coisa. Mas esse duelo é muito maneiro mesmo, cara. Tem o Lava Golem aqui finalmente, né? Que é o monstro da assinatura do Merrick. Na verdade, não é assinatura pra casa. A assinatura dele mesmo é o Dragon Lord Ra, né? No Duel Links que inventaram o Lava Golem, que ele só usa uma vez só, que é contra o Joey. Mas é uma situação bem maneira. Ai, ai, aqui ele atacando. É que não tem as animações por causa de direitos autorais, é foda. Mas é isso, cara. Os vídeos do Zé são sempre muito legais. Espero um dia que ele ainda use espero um dia ver meu disco de duelo ainda. Acho que já fez 1 ano que tá com ele. 1 ano. 1 ano. E tá aí. É isso, galera. Muito obrigado por assistir a live até aqui. Encerrando aqui o react, encerrando a live também.